Amém? Eu queria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse assim, qual é a sua igreja? Você conseguiu ouvir alguma resposta? Pergunte a ele, olha, qual a sua igreja? Agora espere ele responder. Qual a sua igreja? Vou perguntar a todos vocês para ver se vocês respondem. Qual é a sua igreja? Olhe para o seu vizinho e diga assim, qual a igreja que você pertence? Ele respondeu? Queridos, nós não pertencemos ao Verbo da Vida. Amém? Só existem 3 tipos de igreja. Só existem 3 igrejas. A igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante. Nós nos reunimos numa organização, amém? Onde o nome desse lugar é Verbo da Vida. Mas nós precisamos hoje à noite nos enquadrar na verdadeira igreja de Cristo. E isso não diz respeito apenas a você saber. Porque quando a gente ministra sobre isso, principalmente a graduados do Rema, alunos que estão fazendo, ou pessoas que congregam no Verbo da Vida, você diz, eu sou da igreja triunfante. Mas não é apenas dizer, não é apenas você se localizar mentalmente, é você viver. Isso tem que ser tão convicto em você que o diabo sabe. Você sabe que o inimigo das nossas vidas, ele sabe qual igreja verdadeiramente a gente pertence. Que não adianta simplesmente ser da nossa boca uma confissão de fé, uma declaração da palavra. Não, queridos, isso tem que ser a nossa vida. Isso tem que ser o nosso estilo de vida. Isso tem que ser o nosso respirar. Isso tem que ser o nosso cotidiano. Nós temos que ter convicção de qual igreja nós estamos pertencendo. Acho que tem muita gente que não está entendendo muito. Mas eu queria falar um pouco para você sobre a igreja militante. Quando eu falo a igreja militante, ou a igreja derrotada, ou a igreja triunfante, eu não estou falando de uma placa denominacional. Eu iniciei exatamente perguntando a você, para você ver que eu não estou falando de grupo de pessoas. Eu estou falando de condição. Amém? E a igreja militante, quando a gente fala da igreja militante, são pessoas. O que é a igreja hoje? A Bíblia diz que a igreja não é mais um templo feito por mãos humanas. A igreja somos nós. Diga comigo, a igreja sou eu. Diga, a igreja existe porque eu existo. Então, quando eu falo de uma condição de igreja militante, derrotada e triunfante, isso engloba pessoas. Então, existem pessoas que estão diante de uma condição de uma igreja militante. E quando a gente começar a descrever hoje à noite, você vai começar a lembrar de pessoas, ou então você vai começar a se enquadrar nessa igreja. Mas até o final do culto você vai retornar à sua posição original. A igreja militante é a igreja que vive lutando com o diabo. É uma igreja que vive em guerra. É uma igreja que vive em uma grande batalha espiritual que nunca acaba. É uma igreja onde o diabo é o chefe. É uma igreja onde o coronel é o diabo. Uma igreja que vive guerreando com as forças. Ô Sheila, mas o que dizer? Pastor, por favor, coloque aí. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu quero confundir mesmo você hoje à noite. Para que você possa voltar até o término desse culto para a sua posição original. Para seu lugar. Amém, queridos? Efésios capítulo 6, versículo 12. Enquanto o pastor coloca aí, já colocou, eu queria só... A igreja militante, ela vive batalhando
para obter vitória. Se você vive nessa condição de vida, lutando, jejuando, orando, correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de vitória, você está enquadrado numa igreja militante, que luta, que batalha para ter vitória. Será que você não conhece pessoas que têm chavões alto e cumprimentar? Irmão, como é que você está? Na peleja. Irmão, como é que você está? Na luta. Mas eu vou vencer. Será que você não conhece alguém assim? Irmão, como é que você está hoje? Rapaz, eu estou numa batalha. Olha, eu estou numa guerra. Olha, o diabo não é brincadeira não. Ele tem se levantado, mas eu estou lutando. Amém? Mas o que dizer? Mas Sheila, mas a Bíblia não diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Olha o que é que diz aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas. Às vezes tem pessoas que acham que seu problema todo é o seu marido, é sua esposa, é seu chefe, é o governo, né? As pessoas acham que a luta que você está vivendo tem um culpado natural. Mas a Bíblia nos ensina aqui que a nossa luta não é carnal. A nossa luta, ela não está no âmbito natural, ela está no âmbito espiritual. Amém? Aí ela diz assim, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que dizer desse versículo? Quando você diz que nós não estamos mais em luta, e a própria Bíblia diz que a nossa luta não é aqui, não é no âmbito natural, e sim espiritual, como a própria Bíblia diz. E você diz que nós não estamos mais em luta. Mas, queridos, isso é um versículo fora de contexto. Se você pega os versículos anteriores, você vai ver que se você estiver usando as armas, se você estiver no combate certo, você não está em luta. A vitória é certa. Como é que uma luta se sabe o vencedor? Por melhor que ele seja. Alguém já viu uma luta que é garantida? Não tem. Quando diz luta, é porque o final ele pode mudar. Então, se nós estivéssemos numa luta espiritual, o final, ele pode ser alterado. Mas quem altera o final não é o diabo. Sou eu e você. Por isso que a Bíblia nos coloca na condição de mais que vencedores. Porque a vitória nos pertence. A vitória já foi nos dada. A guerra já acabou há 2015 anos atrás, queridos. Jesus foi ao inferno. Ele tomou a chave da mão do diabo. Ele derrotou a morte. Ele chegou e disse, ó morte, cadê o teu agrilhão? Jesus, ele já foi na cruz em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele se identificou conosco. Nós não precisamos mais estar lutando com o inimigo derrotado. Mas às vezes nós estamos nos despojando dessas armaduras que foi nos dada. Não se vence o inimigo de qualquer jeito. Não se vence o inimigo com a vida de pecado. Não se vence o inimigo com a vida dupla. Na verdade, pessoas que têm vida dupla, ao contrário, são expostas. São envergonhadas pelo diabo. Então, o problema não está em Satanás. Ele é um inimigo, sim, já derrotado. Então, quem dá a vitória ao diabo não é ele. Eu sou forte. Realmente, nessa peleja o diabo venceu. Ele venceu porque você permitiu. Você que deu o troféu a ele. Você que deu o cinturão da vitória a ele. Mas na hora que você se ergue e decide tomar, ele volta para a condição de derrotado. Ele volta para a condição de estar debaixo dos nossos pés.
Ele volta à condição que foi dito desde o princípio. Que a mulher pisaria, o filho pisaria a cabeça dele e esmagaria. Então a nossa condição espiritual está acima de principado, acima de potestade. Como se luta com alguém se você está acima? Amém, queridos? Vamos voltar alguns versículos aqui de Efésios capítulo 6. Só um minutinho. Efésios. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele tem ciladas? Sim. Ele tem armadilhas? Sim. Ele levanta circunstâncias? Sim. Mas, queridos, aqui está o segredo do fim. Isso aqui é um resultado certo. Deixa de ser luta quando a gente tem a certeza do fim. Não é luta porque nós temos a autoridade de definir o final. Então nós não podemos chamar isso de luta. Porque o inferno já foi derrotado. Nós que damos o poder a ele. Aí diz assim: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quem é que resiste, irmão? Tem gente que está esperando um anjo para derrotar Satanás. Você ri porque você não entende que tem muita gente nessa condição. Mas tem muita gente nessa hora, em cima de um monte, cheio de espada, lutando com o diabo. Tem gente fazendo campanhas de jejum, de oração, de sacrifício, para vencer Satanás. Quando a Bíblia diz que ele é derrotado. Nós não pertencemos a uma igreja militante. Nós não precisamos mais viver em guerra. Guerra espiritual. Não é luta, porque essa luta, quem venceu foi Jesus por nós. Nós não poderíamos vencer se Jesus não tivesse ido em nosso lugar. Ele venceu por nós. Deixa eu dizer, eu vi uma vez o nosso pastor, o nosso mentor espiritual, Sérgio Pessoa, ele falando uma vez sobre a nossa condição de mais que vencedor. É como alguém que é casado com uma pessoa que luta, e ele treina, ele se especializa, ele tem que comer a comida certa, ele quem sofre, ele quem viaja, né? E ele está lá, numa luta em outro país, e a esposa com o filho está lá assistindo, e ele lá suando, ele apanha, pessoas tiram sangue, né? E ele lá, na hora que ele consegue, só respirando e consegue ganhar a luta, ele pega aquele cinturão e diz: aqui vai para minha esposa e para o meu filho. A esposa não fez nada, a esposa só assistiu, não levou uma pancada, mas levou o cinturão. Ele é vencedor, mas a esposa e o filho são mais que vencedores. Então é por isso que nós somos mais que vencedores. Não é por causa do nosso merecimento. É porque Jesus decidiu lutar em nosso lugar. Ele decidiu se fazer maldição. Ele decidiu se fazer pecado. Ele decidiu se fazer pobre. Para que hoje nós fôssemos exatamente mais que vencedor. Amém, queridos? Aleluia. Você está feliz? Amém. Diga assim: dessa igreja eu não pertenço mais.
Jesus é o nosso maior exemplo. Você não vê nem Jesus, nem ninguém da igreja primitiva, os discípulos, nem Paulo, nenhum deles, nem Paulo como apóstolo, lutando com o diabo. Você não vê em nenhum contexto na Bíblia eles nessa condição de igreja militante. Mas Jesus, ele olha para o diabo e vence-o com a palavra. Paulo vence com a palavra. Todos os discípulos venceram Satanás com a palavra. E você precisa se erguer hoje à noite e dizer: Satanás, o teu lugar é debaixo dos meus pés. O seu lugar não é perturbando minha casa. O seu lugar não é perturbando minha vida. O seu lugar não é perturbando meu corpo, minha saúde. O seu lugar não é perturbando os meus filhos, o meu casamento. O seu lugar é debaixo dos meus pés. Se existe alguma área da sua vida pela qual o diabo está cirandando, eu quero te dar uma boa notícia. Você decide se ele ciranda ou se ele vaza. A decisão está na sua mão. A posição que o diabo está na sua vida, você é quem decide. Se você quer ele na sua cama, continue com ele. Se você quer ele pendurado no seu pescoço, continue com ele. Se você quer ele segurando tua saúde, continua. Mas hoje à noite você pode se erguer e dizer: acabou, aqui mais não. Chegou a hora de você dizer ao diabo: quem manda na minha fábrica é Deus. Quem manda no meu casamento não é uma prostituta, não é um amante que manda no meu casamento. Quem destrói e mata e rouba é Satanás. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. O que dizer da palavra que diz que o diabo vem por uma porta? Mas o que dizer da mesma palavra que diz que pela porta que ele vem, por 7 ele tem que sair? Esse é o nosso inimigo. Esse é aquele que tem ditado as regras, muitas vezes, da nossa vida. E o Senhor quer hoje nos posicionar. Tem gente que chegou com casamento aqui destruído, onde o diabo quem canta de galo. Tem pessoas que chegaram aqui com o seu comércio, com sua empresa, com suas vendas, com seus filhos destruído. Mas eu quero te dizer que Deus está dizendo hoje a você que não vai ser uma imposição de mãos que vai mudar isso. Não vai ser um culto bastante ungido. Vai ser uma pessoa que se levanta hoje à noite arrochado e coloca o diabo no lugar dele. Diga comigo: eu não pertenço a uma igreja que vive batalhando por vitória. A vitória já é certa. A vitória é nossa. Amém, queridos? Aleluias. Vou falar um pouco sobre a igreja derrotada. Geralmente quem faz o rema, quem é ovelha do verbo da vida, ele não se enquadra muito na igreja militante. Porque ele é injetado nas matérias, realidades da nova criação, a autoridade do crente, né? E você sabe que você não precisa mais estar batalhando. Você sabe que as bênçãos não correm, você não corre atrás das bênçãos. As bênçãos que correm atrás de você. Né? Mas a igreja derrotada, por incrível que pareça, é onde muitos hoje à noite estão. É onde muitos chegaram aqui hoje à noite. Não, misericórdia, eu não me sinto derrotado. Tem certeza? Deixa eu lhe dar uma palavra sinônimo para ver se você se enquadra melhor. Igreja derrotada é sinônimo de igreja conformada. Calou? Acho que você disse: agora eu me encontrei. Mas essa palavra não vem para te deixar na condição que você entrou. Ela vem para você se erguer e tomar posse. Simplesmente assumir a sua condição em Cristo Jesus. A igreja derrotada é uma igreja que está conformada. É uma igreja que tem simplesmente concordado com a escassez, com a falta de chuva, com a crise econômica. Todo homem é assim.
São muitos anos. Meu marido não consegue ser fiel a só uma mulher. E você vai se conformando. Os anos vão passando. E isso vai criando, sabe o quê? Fortalezas. Isso vai trazendo uma condição de você estar sempre olhando para baixo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, como é que está a tua vida? Seja o que Deus quiser. Poético e bonito. Mas eu quero te dizer que o que Deus quer é você reinando. Eu quero te dizer que o que Deus quer para a sua vida é você como cabeça e não como cauda. O que Deus quer para você é você dando e não pedindo emprestado. E se muita gente está nessa condição de pedir e deixando de dar, é porque está nessa condição de conformado. É um tempo. É um treinamento. Não, irmão, mude. Coloque o diabo, use a autoridade no nome de Jesus. Satanás, solte o que é meu. O mundo está dando show. O mundo está tomando posse daquilo que é nosso. Porque a Bíblia diz que o dono do ouro e da prata é o nosso Pai. Aquele que é dono de todas as coisas não é o diabo. É o nosso Pai. É o nosso Deus. É aquele que nós temos aliança com Ele. É aquele que nos amou de tal maneira que deu seu único filho. E muita gente está nessa condição de derrotado, de conformado. Sabe, irmã, sabe quantos anos faz que eu oro por isso? Tem 16 anos, 3 meses e 43 dias e tantas horas. Mas eu creio, irmã, que essa vitória vai chegar. Sabe quando essa vitória chega? Quando você for arrebatado. Porque nessa posição de conformismo, você não vai a lugar nenhum. Eu vi um exemplo esses dias muito interessante. O cara falou o seguinte, que você pega digamos que uma águia, ela põe um ovo no lugar errado, perto de um galinheiro. E o proprietário daquele galinheiro acha aquele ovo e diz, rapaz, eu vou botar aqui dentro do galinheiro para ver o que é. E as galinhas daquele galinheiro vai e chocam o ovo de águia como se fosse um ovo qualquer. E ela aquece e no tempo certo nasce uma águia. Mas a águia nasceu num galinheiro. E você sabe que se a gente parar um pouco para ver o futuro de uma galinha, é numa panela. Né? Ninguém cria a galinha para dizer assim, é um bicho de estimação. A não ser aqui em Patos, né? A galinha Rafinha. Isso aí é diferente, né? Que até música, enterro. Mas assim, no normal, né? No normal, galinha se cria para comer. Você olha como é interessante. Lá em casa a gente tem uns passarinhos bem pequenininhos. Periquito australiano. A gente tem um casal de calopsitas. E a gente cria só por mimo. Alimenta. Mas o fim daqueles passarinhos não é comer. Não é ser aquecido na panela. Mas uma galinha, se alguém quer comprar galinha para um chiqueiro, não é porque diz eu gosto da zoada da galinha. Galinha não tem fim bem sucedido. Com algumas exceções, né? O fim da galinha é a panela. Galinha é um bicho que tem asa e não voa. Ela tem asa, mas não serve de nada. A galinha, ela é condicionada a olhar para baixo. Se você nunca vê uma galinha olhando para cima. Ela só olha para baixo. A galinha, o habitat confortável dela é o galinheiro. E quando não está no galinheiro, no terreiro, é comendo barata. Resto de comida é o que ela come. Amém? Você ficou com fome? Só para ver como é que está a sua questão de inveja. Se você está treinado nessa área.
A gente comeu uma galinha lá em casa hoje. Amém, irmãos? Então, o fim da galinha já está certo. Então, quando ela choca aquele ovo de águia, aquela águia que tem uma visão ampla, a águia escolhe o que come, a galinha não escolhe. O que chega para ela é lucro. É o resto de quem não quer mais. A águia não, ela está voando, ela olha a caça, eu quero aquele. Não, acho que é aquele não. Vou para aquele ali. E ela vai e pega o que quer. A galinha é um bicho que se você bate a mão, ela corre. É o bicho mais fácil de pegar para matar. Medrosa. A galinha é o primeiro animal que as crianças não conseguem vencer o medo. É a galinha, porque a criança chega, em vez da galinha ir para cima, ela corre. Sim ou não? Então a galinha tem algumas características que aquele ovo de águia que está lá, sendo chocado, quando aquela águia nasce, ela está dentro de um galinheiro, dentro de uns irmãos que vão ter um futuro igual o da mãe e do pai, porque mata-se o galo também, né? A carne é mais dura, mas come. Amém, queridos? E aquela águia está ali, num ambiente de galinheiro, na mesma condição de galinha. Mas ela tem, por dentro, o DNA de uma águia. Se ela pudesse se ver no espelho, ela ia ver que ela era diferente dos demais. E ela ia ter uma atração para sair. Mas por causa da condição da qual ela nasceu e foi criada, que foi condicionada, ela deixa de usufruir da natureza que ela tem por dentro. De ver mais alto, de escolher o que comer, de não estar para baixo. Mas digamos que essa águia, ela sai do contexto do galinheiro e ela vê uma águia voando. Ela começa a olhar e ela vai ter desejo de voar. Embora ela não tenha sido ensinada a voar, mas ela tem dentro dela a capacidade para isso. Então ela estava numa condição de derrotada, ela estava numa condição de conformada, mas dentro dela, ela é uma águia. E na hora que ela vê alguém voando como uma águia, ela vai ter o instinto. E na hora que ela bater as asas, ela vai voar. E ela deixa de estar dentro do galinheiro. Porque a galinha, mesmo que queira, não voa. Porque a gente cria alguns pássaros, se quer criar dentro de casa para viver solto, você tem que cortar as asas. Galinha não precisa cortar as asas, ela não voa. E assim é engraçado, mas tem muita gente dentro da igreja. O galinheiro é a condição de igreja conformada. É a condição de igreja derrotada. E o que o Senhor quer hoje à noite é te tirar dessa condição de galinheiro. Não estou te chamando de galinha. Mas se você quer se comparar, eu estou te chamando a vir para ser águia. Porque a própria Bíblia nos compara a águias. Amém, queridos? Então, às vezes, nós estamos nessa condição. A situação geográfica, onde nós estamos morando, como nós fomos criados, a gente é acostumado desde cedo. A gente escuta frases, dinheiro não dá em árvore. Menino, tu só quer ser rico. Se a gente queria comer alguma coisa melhor, deixa de espírito de riqueza. Sim ou não? A gente foi condicionado por alguns contextos, até quem vive no sertão da Paraíba, nós somos condicionados a que nós estamos num lugar desprivilegiado, esquecido. Mas dentro desse mesmo lugar, tem gente prosperando, tem gente se dando bem, e tem gente vindo de outros países enricar aqui. Amém, queridos?
Então, é como nós estamos nos vendo que vai mudar todo o curso da nossa vida. O Senhor quer que você hoje à noite se erga. Tome posse da sua posição como igreja triunfante. Abra comigo Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Chega, Jesus, enganchou aqui. Vala, meu Deus. Romanos capítulo 12. Bota aí, pastor, por favor. A culpa é do pastor Diogo que baixou essa Bíblia aqui. Eu não estou sabendo mexer. Brincadeira, gente. Romanos 12. Ok. Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso era Paulo instruindo a igreja que estava localizada em Roma. Olha o que ele diz, versículo 2. E não vos... Como é que tem na sua Bíblia? Diga de novo. Diga, eu não devo me conformar. Diga mais uma vez. Deixa eu mostrar para você o que significa conformar. Conformar-se é mente e caráter de alguém ao padrão de outro. Moldar-se de acordo com. Eu vou ler de novo. Paulo estava dizendo assim: não se molde a mente e o caráter de alguém ou de outra situação. Amém? Ao padrão de outro. Conformar-se é derivado... Não, conformar-se é mente e caráter de alguém ao padrão do outro. Moldar-se de acordo com. Tem muitos crentes nessa condição hoje à noite. Seu ânimo, sua alegria está condicionada a alguma coisa ou a alguém. E isso, Paulo, ele faz um verdadeiro apelo. Gente, irmãos, estava falando para a igreja. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo a você. Não se associe com coisa do mundo, não. Não fique da mesma forma que o mundo é, não. Porque o mundo, se tem dinheiro, glória a Deus, está tudo bem. O mundo, se tem marido, está tudo bem. O mundo, se a conta está gorda, está tudo bem. Se tem esposa, está tudo bem. Se tem várias mulheres, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que nós que somos irmãos, nós que somos igreja, nós não temos que estar condicionando a nossa vida em alguém ou em alguma coisa. Ah, irmã, se eu tivesse um marido, eu era a mulher mais feliz do mundo. Era não. Porque quando o marido chega, aí você vai sentir falta de outra coisa. Ah, mas você diz isso porque você tem um marido abençoado. Ah, irmã, mas sabe o que é? Eu sofro tanto porque eu não consigo ter um filho. Não, irmão, você não pode se colocar, depositar, condicionar a sua vida com Deus a um resultado que você pensa que é bom. Porque tem muita mulher sofrendo por marido aqui, que Deus não tem nada a ver com isso. Porque a escolha errada foi sua. Tem muita mulher orando, pedindo restituição a Deus, quando Deus diz, homens, não peça não, porque isso foi grande livramento. Porque tem homem que as mulheres acham que quando... meu marido é tão prostituto, que quando ele chegar na igreja, não, ele vai ser um prostituto crente.
Porque, queridos, a gente não tem garantia de salvação não, porque o próprio Deus diz que o desejo dele é que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser. E não esteja mais clamando a Deus por algo que ele não tem nada a ver. Foi escolha errada sua. Saia dessa furada. E não perca tempo pedindo a Deus não, viu? Que Deus não se associa com coisa errada. Deus te ama tanto que ele livrou você dessa cova. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Tem coisa que Deus não tem nada a ver. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Não existe fulaninho que foi feito para fulaninha, não. Você que escolheu certo ou errado. Não tem inveja do casamento da sua irmã, não, porque foi ela que escolheu certo. Você também teve a oportunidade. E às vezes foi bem avisada, mamãe dizia. Ah, Sheila, eu não era crente na época, mas tu era tão amado que Deus usava a tua mãe. Deus usava o teu pai. Tu não via Deus, mas ouvia a mãe dizendo, não case não. Ah, é porque mãe não quer, mas assim, eu vou ser feliz para sempre. Porque quando a gente não tem intimidade com Deus, Deus usa jumento, quanto mais a mãe e o pai. Que ama a gente. Amém, queridos? Então não vá estar condicionando. Queridos, é horrível. Crentes vulneráveis. Que a sua alegria está condicionado a coisas. Ao ter. A com quem está perto. A posição. A dinheiro no banco. A um homem. A uma mulher. A um filho. Isso é coisa para o mundo. Você quer ver o projeto de Deus? É o que Paulo disse. Eu sei ter em abundância. Mas eu também sei passar por escassez. O que me separará do amor de Deus? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada. E tem gente que quando quer fazer uma coisa, pede a Deus. Não chegou, não vou para o culto hoje não. Problema seu. Quem perde é você. Continua com a vida medíocre. Não sai do canto, feito uma roda gigante. Uma hora, glória a Deus, aqui é o melhor lugar do mundo. Essa palavra é uma bênção. E daqui a pouco o inferno está alojado nessa igreja. Sabe o que é isso? Condicionar a sua alegria às coisas naturais. A sua alegria tem que estar em Deus. A sua alegria está no ser igreja triunfante. A sua alegria é ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Saia dessa condição de conformado, de derrotado. Decida, rapaz, eu não aceito menos do que aquilo que Deus tem para a minha vida. Não aceite viver uma vida, irmãos, de roda gigante, uma hora em cima, outra hora embaixo. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Se você for estudar em Efésios capítulo 6, uma das armaduras é ser firme e constante. É o grande atributo escasso no meio da igreja. As pessoas não são constantes, não são firmes. Só está firme e constante enquanto o sapato não aperta. Enquanto não recebe uma cilada, uma perseguição, uma palavra. Irmão, se a gente fosse olhar, ouvir o que as pessoas dizem, aqui a gente nem estava mais. Mas eu não fico com o que as pessoas dizem. Eu não fico com o que o diabo diz. A gente fica com o que Deus diz ao nosso respeito. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Ele nos ungiu. E a Bíblia diz, ai daquele que se levanta contra o ungido. E eu me pego nisso. Nós nos apegamos nisso porque nós temos uma vida que testifica o que somos em Deus. Nós temos uma vida de resultados. Nós não estamos fazendo experiência se vale a pena ser crente.
Nós não estamos no ministério como barganha. Nós não estamos aqui para ver se igreja, esse negócio tem futuro. Nós estamos aqui porque nós já provamos. Nós estamos aqui porque nós já fomos aprovados. E sabemos que vale a pena. Não existe outro caminho. Não existe outra proposta. Não existe outra saída que não seja essa. Você pode dar um glória a Deus? Você pode se permitir sair hoje à noite, descer essas escadas como uma igreja triunfante, que não vai mais se conformar com as armadilhas do diabo. Decida botar o diabo debaixo dos seus pés. Esse é o lugar dele. Diga comigo, Satanás, o seu lugar é debaixo dos meus pés. Aleluia. Se permita, irmão, sair hoje à noite tomando posse daquilo que é seu. Não se conforme. Porque está seco mesmo. Eu achei uma coisa bem interessante. Meu pai, algumas pessoas conhecem ele. Ele, quando fala essa questão de chuva, ele diz, vai chover. Eu tenho certeza que vai chover. Vai ser o melhor inverno dos últimos anos. E nós estávamos em Livramento há 2 dias atrás e começou aquele cenário de muita chuva, né? Rapaz, eu acho que muita gente se decepcionou porque parecia que a gente ia ser invadido por águas. Eu acho que pessoas que moram aqui em Patos tiveram por um momento a sensação que eu tive. Meu Deus, será que vai ter aquela mesma coisa de 2009? Confesse seu pecado junto comigo. Amém, irmãos? Porque o mundo estava preparado para isso. A gente estava em Livramento numa conversa tão boa, agradável. Daqui a pouco o mundo foi se fechando, chuva. A gente ligou para Patos, disse que Itaperuá já está chovendo. Vamos embora para não descer aquela serra debaixo de chuva. E a gente realmente só experimentou de alguns momentos. E pela primeira vez eu vi meu pai dizendo hoje, não vai chover não. Não vai ter inverno mesmo não. E muita gente está nessa condição, porque viu aquele levante, mas o crente, que sabe que Deus responde a oração, diz ali, se Deus fez aquilo, ele vai, a Bíblia diz que aquele que começou, se não era para ter inverno, não tinha nem começado. Se fosse para não ter, Deus não dava era nada. Se, irmão, no Antigo Testamento ele deu uma nuvem, como visão, do tamanho da mão do homem, e fez um ribuliço. Imagina o cenário que nós estávamos. Irmão, dance na chuva. Nós não precisamos ver para crer. E tem muita gente nessa condição. Eita, rapaz, parece que não vai dar mesmo não. Vai. Nós oramos, vai chover. Vai ser o melhor inverno. O El Ninho está amaldiçoado. Está enfraquecido desde a raiz. Vai ter inverno que vai ficar os intervenções divinas. Chegou a hora de... Sabe aquela época das pragas que vinha para o povo para confundir mesmo? É o que está acontecendo. Se a chuva tivesse vindo tudo, o pessoal ia atribuir ao negócio do ninho e lá vai. Não, aí Deus pega, peraí. A glória vem para mim, para tudo. Daqui a pouco volta. Começou a atribuir, os meteorologistas começaram a anunciar isso. Deus, não é o ninho não. Peraí, estão dando o nome errado. Não é o menino não. É Jesus. Amém, queridos? Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Então às vezes está aí a crise. Eu não sei você, mas eu decidi que nessa crise eu vou enricar mais do que nunca. Não se escandalize não, irmão. Se você está escandalizado, infelizmente aqui não é o seu lugar. Porque Deus quer a gente... Porque Jesus se fez pobre para a gente ser rico. Então, se ele tivesse problema com riqueza, ele não tinha se feito para a gente ser. Amém, irmãos? Mas é exatamente nessa crise que o povo vai ver, só podia ser Deus. Uns pobres coitados desses que não tinham pão para dar numa cachorra.
Só Deus enriquece um povo desse. E é isso que Deus quer. Amém, queridos? Então, durante uma crise, as pessoas estão conformadas e o Senhor quer hoje à noite nos erguer. O Senhor quer que hoje eu e você tome posse. Vista sua armadura. Chegue como Davi. Quem é essa crise para afrontar o exército do Deus vivo? Você acha aquilo muito bonito do rei Davi, né? Mas hoje você tem gigantes para você afrontar. Quem é essa seca para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é a escassez? Quem é essa prostituta que está arrodeando meu casamento para se levantar contra eu que sou ungida? Se erga, minha irmã. Não se conforme com essa situação. Hoje à noite Deus está devolvendo. O espírito de sabedoria está falando a hoje à noite. Se você agarrar e saber que é com você, não tem só uma não, viu? Tem umas 3 ou 4 nessa condição. Que você permitiu que o seu marido vivesse vida dupla durante muitos anos. Mas hoje, se você decidir que ele seja só seu, vai acontecer. Porque você viveu numa condição de estar conformado. Ah, porque não tem mais como mudar, deixa lá. É um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Não, irmãos. Deus está devolvendo a você, hoje à noite, aquilo que é seu. Só seu. Tão certo como vive o Senhor. Mulheres vão me procurar e dizendo, meu marido abandonou amante de anos. Deus te deu autoridade hoje à noite para você destruir as obras de Satanás. E prostituição, vida dupla, adultério é dele. Amém, queridos? Deus é bom. Vou pregar bem muito, que Leonildo não está aqui. Ainda está em Pombal, daqui que ele chega, eu estou já terminando. Amém, queridos? Abra comigo Efésios capítulo 1, versículo 3. Diga, eu não pertenço a uma igreja militante. Eu não estou correndo, batalhando para ser abençoado. Porque eu já sou. Não, você está dizendo isso só por repetição, irmão. Diga, eu já sou. Amém? Diga para o diabo onde é o lugar dele. Aleluia. Efésios capítulo 1. Diga, eu não sou, nem faço parte de uma igreja destruída, fracassada pelas obras do diabo. Tem a igreja militante que está lutando. E a derrotada é dizendo, mas irmão, o diabo veio. Olha, botou uma doença, acabou com o meu casamento, acabou com minha fábrica. Olha, o diabo veio, acabou com o meu comércio, acabou com meus filhos. Olha, o diabo fez isso. Destruída pelas obras do diabo. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu poder para destruir fortalezas. Não, irmãos, alguns têm poder, graças a Deus. Deus nos deu poder. Não permita que o diabo roube aquilo que não foi ele que te deu. Se o seu casamento foi Deus quem te deu, o diabo não vai roubar. Se os teus filhos foi Deus quem te deu, o diabo não vai roubar. Se o teu comércio foi Deus quem te deu, o diabo não vai roubar. A sua saúde foi Deus quem te deu, o diabo não pode roubar. Amém, queridos? Tem gente hoje à noite aqui, hoje, com medo de morrer. Pessoas que estão sofrendo com isso. Tendo até sonhos, você morrendo. Mas o Senhor está te dizendo hoje, que quem te deu a vida foi Ele. Se foi Deus que te deu a vida, Satanás não pode roubar. Diga, eu não morrerei. Diga, eu não morrerei.
mas viverei para contar os feitos do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com aquilo que Ele acha correto, que nos tem abençoado segundo a crise, o governo, a localização geográfica. Não, irmãos, a Bíblia diz que Ele tem. Esse verbo, ele dá sentido de constância. Não é passado nem futuro. É um presente contínuo. Quando nós vamos estudar isso, não é um momento. Tem crente aqui conformado, pega isso pelo Espírito, com momentos de bênção. Tem gente que não tem usufruído das maravilhas das bênçãos, porque um surtozinho de bênçãos você acha bom demais e pronto. Mas Deus quer te colocar numa constância. Porque a Bíblia diz que o caminho, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Sheila, mas a Bíblia não diz que no mundo nós teremos aflições, que nós teremos decepções? Diz. Mas a Bíblia dá um tempo para a tristeza. Ela dá um limite para a tempestade. Uma noite. Irmão, que dia é esse que não amanhece na sua vida, hein? Que noite longa é essa? A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que na tempestade, mas a Bíblia diz que existe uma promessa para a bonança. Amém, queridos? A Bíblia diz isso. Bendito Deus o Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Irmãos, o que é toda? Não, mas assim, você precisa de uma grande revelação. O que é toda? Todas. Isso engloba tudo. Agora, o segredo é que aqui está no espiritual. Enquanto você condicionar que sua bênção está no âmbito natural, ter dinheiro, ter marido, ter emprego, ter casa. Enquanto a sua mente estiver condicionada ao que vê, ao que pega, ao que sente, você nunca vai ver as bênçãos. Porque numa aula demonstrativa de vida e prosperidade, você vai ver que as bênçãos em Deus começam no reino espiritual. E o nosso corpo passa a sentir e tocar e ver quando o nosso espírito já está pronto, cheio. Então a Bíblia diz que a nossa bênção está nas regiões celestiais. Na região espiritual em Cristo Jesus. É assim que diz? Nas regiões celestiais em... Se a Bíblia diz que as bênçãos estão em Cristo, se você tiver com alguma proposta, algum sonho que Deus não está envolvido, nem pense, nem ore, nem faça campanha, nem peça imposição de mãos para esse projeto. Porque a bênção está condicionada a um lugar. Não a uma cidade, não a um emprego, mas está condicionada a uma posição espiritual em Cristo. Naquilo que Ele te deu, os sonhos que Ele te deu, os projetos que Ele te prometeu, as promessas que Ele tem te dito. Em Cristo vão acontecer. Não é projetos pessoais.
Não são desejos carnais. Deus nunca vai te enricar para você passar na cara de alguém. Eu passei muitos anos da minha vida. A gente foi muito humilhado pela nossa família. Porque meus irmãos todos prosperaram financeiramente. É só uma pessoa tirando foto de mim. Amém? Olha para cá. Então, meus irmãos, eles prosperaram bastante. E a gente sempre foi muito humilhado, porque papai dizia, meu Deus, eu não acredito que eu formei todos os meus filhos e Sheila vai viver a vida toda de esmola. Dependendo de um lugar, de uma condição, de quem gosta, de quem não gosta, de quem decide presentear. E eles achavam que era nessa condição. E o meu desejo de prosperar durante muitos anos, não foi 1 ano, 2, 3, não, muitos. O que me impulsionava a enriquecer, o que me impulsionava a ter coisas boas, não era porque era direito meu, era para que minha família visse. Vocês estão aqui? E na hora que Deus ministrou ao meu coração, e Ele disse, a sua prosperidade não vai chegar para que você passe em rosto de ninguém. Ela vai chegar porque você tem direito como filha e como herdeira. Então, uma dica do Espírito para você. Tem gente aqui, sim, que eu sei quem é. Não vou envergonhar você, mas o Espírito está ministrando ao seu coração. O seu maior desejo é para mostrar para a sua família, para as pessoas, que vale a pena estar dentro da igreja. Isso não é correto, não? Não. Você não precisa provar. Porque quem prova não somos nós. Deus não diz que nós somos advogado dele. Nós não somos advogados de Deus. Nós não somos advogados do Espírito. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele é nosso advogado. Então saia da condição de ser advogado de Deus. Eu não quero, nunca quis ninguém se levantando para me defender, nem defender o pastor. Não preciso de sua defesa. Porque a sua defesa é superficial. Não consegue ir até o fim. Mas a defesa daquele que nos chamou, ela vai até o fim. Então, cuidado na sua motivação. A sua motivação tem que ser para a glória de Deus. Por Ele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Vá para o versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É assim que tem na tua Bíblia? A gente cantou no início, né? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, de todo poder, reina o nome de Jesus. Sim ou não? Isso é verdade? É. Mas Jesus, ele não está mais. Não atire pedras, espere. Jesus não está mais precisando reinar sobre principado, potestade, domínio. Porque ele ressuscitou. Quem precisa estar acima de todas essas coisas e reinar aqui na terra sou eu e você.
E a Bíblia diz que todo esse poder que ressuscitou Jesus, amém? Olha o que diz aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Você não está entendendo é nada. Será que eu vou ter que pregar mais 1 hora? A Bíblia diz que esse poder foi dado a mim e a você. É por isso que nós não somos igreja militante. É por isso que nós não somos igreja derrotada, igreja conformada. Nós somos igreja triunfante. Não por merecimento, não porque fizemos o rema, não porque pertencemos ao verbo da vida. Nós somos porque Jesus decidiu nos dar esse poder. Ele deu à igreja. Eu e você somos uma igreja triunfante, mais que vencedora. Abra Salmos capítulo 8 para a gente encerrar. Não, só um minutinho. Veja no capítulo 2, versículo 4. De Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É assim? Mas não termina por aí. Pela graça sois... E vamos ler junto o versículo 6? Aleluia. Irmãos, nós estamos assentados com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez triunfar. Meu Deus, o que é isso? Você não está entendendo nada. A Bíblia diz que nós estamos assentados. Acima de tudo isso, quem é o diabo? Quem são os nossos inimigos? Se Davi, com toda ousadia na antiga aliança, sem estar sentado, sem ser filho, sendo apenas povo de Deus, ele teve ousadia para afrontar Golias, o que dirá de nós, igreja triunfante? Que temos o nome sobre todo nome excelente, o Espírito que é da promessa que nos foi dado, que habita em nós. Nós estamos assentados, irmãos, o diabo não é nada. O diabo não pode nos parar. O diabo não pode destruir os planos de Deus. Ele não pode interferir naquilo que Deus nos fez. Saia, em nome de Jesus, dessa condição hoje à noite. Assuma a sua posição de igreja triunfante, mais que vencedora. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Isso era o salmista fazendo essa pergunta a Deus. Quando ele olhava tudo que Deus fez, quando ele olhava o firmamento, as estrelas, tudo que foi constituído por Deus, ele olhou para ele e se viu muito pequeno. Ele se viu inferior a todas as coisas. Será que você nunca se sentiu assim? Diante de uma situação, de uma circunstância, que você olha as adversidades, que você olha as impossibilidades, que você olha e você diz assim, como eu posso sair dessa? Quem sou eu? O salmista estava diante dessa condição. O que esbarrava ele aqui não era circunstâncias, adversidades, mas era o sol que era maior. Eram as estrelas que eram infinitas. Isso era o que estava fazendo dele a comparação.
Então, às vezes, quando a gente olha para tantas situações, a gente pode se deparar diante de uma circunstância dessa. Quem sou eu para sair de uma situação como essa? Como eu poderei sair dessa? Quem sou eu? E o Senhor te responde hoje à noite: eu te fiz, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Irmão, se Deus nos fez um pouco menor do que Deus, eu quero te dizer, perguntar, onde está o diabo? Mas como o diabo está na sua vida? Quando a gente fala o diabo, a gente não está falando daquele com tridente na mão, chifre. Não, irmãos. Quando a gente fala do diabo, são as suas obras. Aquilo que tem feito você parar. Como o diabo tem se apresentado na sua frente com laudos médicos, com sentenças de derrota. E o Senhor está querendo te localizar hoje à noite. Você chegou com outdoor na sua frente. Onde você se achava muito pequeno, muito desmerecido, muito insignificante diante de algo tão grande. E o Senhor quer te chamar a atenção hoje à noite. E se Davi, comparando sol, estrela, Deus responde: ó, eu te fiz. Se você quer saber a tua importância diante de estrela, do mar, do firmamento, você é só um pouco menor do que eu. Imagina você que chegou hoje à noite com o casamento destruído, com os filhos perdidos, sonhos estragados, promessas engavetadas. Pode vir um louvor. Promessas engavetadas. Só o instrumental. O Senhor te diz hoje à noite: o que é isso diante da posição que te coloquei? Não só abaixo, um pouco menor do que Deus, mas nós estamos assentados. O Senhor te diz hoje à noite: saia do galinheiro. Irmãos, você é águia. O seu fim não é panela. O seu fim não é caixão. Vou dizer mais uma vez: o seu fim não é caixão. O seu fim é vida e vida em abundância. O seu fim é cabeça e não cauda. O seu fim é dupla honra em vez de vergonha. O seu fim é saltar de alegria. O seu fim é aumento. O seu fim é multiplicação. O seu fim é uma velhice viçosa. É farto de dias pregando esse evangelho a toda criatura. O seu fim é prosperando e não falido.